Bem-vindo ao Texas, o segundo maior estado dos Estados Unidos, com pouco mais de 30 milhões de pessoas e a maioria das empresas mais ricas do país, agora superando até mesmo Nova York e Califórnia. A economia texana, por si só, seria a oitava maior do mundo, ultrapassando a Austrália, Brasil, Rússia e até mesmo todo o Canadá. Estamos falando de um estado que é um pouco maior que o sul do Brasil, para termos noção de comparação, com uma produção econômica anual de quase 2,5 bilhões de dólares americanos. O Texas também está conseguindo algo que muitas economias avançadas não conseguem, mantendo um crescimento econômico estável, superando muitas economias globais de tamanho semelhante, especialmente aquelas que são igualmente avançadas. E para entender por quê, precisamos responder a algumas perguntas simples, como sempre. Será que o Texas será a próxima superpotência econômica interna, rivalizando com a Califórnia? O que torna a economia texana tão especial em nível estadual, nacional e global? Será que o Texas teve apenas sorte ou existe uma estratégia por trás do seu sucesso econômico? E, por último, será que os desafios atuais enfrentados pelo Texas farão com que ele perca para outros rivais dentro e fora dos Estados Unidos? Depois de respondermos a todas essas questões, poderemos atualizar a posição do Texas no ranking nacional de economia explicada. Antes de mergulharmos nisso, vale ressaltar que medir a produção exata de um estado sempre gera algum debate, já que as organizações internacionais regulares, como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial, que geralmente documentam os números da produção nacional, não fazem isso para o Texas, afinal, o Texas não é um país. Mas, deixando isso de lado, ao explorarmos as complexidades por trás da economia de um estado próspero como o Texas, é importante reconhecer que a economia do estado da estrela solitária não é garantida. Ao contrário das economias nacionais soberanas, o Texas possui vantagens específicas, mas também enfrenta riscos significativos. E esses fatores contribuíram para a sua história de grandes expansões e contrações. A história do estado como o conhecemos hoje começou antes mesmo de se tornar oficialmente um estado, quando a terra era barata. A promessa de oportunidade e solo fértil começaram a atrair os primeiros colonos do Texas. A área, uma vez adquirida pelos Estados Unidos, foi autorizada a manter sua propriedade pública. Essa política, que era incomum na época, foi o motivo pelo qual as pessoas começaram a lucrar com isso. Na sua forma mais básica, isso é conhecido como vantagem comparativa e produção econômica. Considerando os fatores de produção, o acesso a terras públicas criou oportunidades para que o gado e o algodão emergissem como indústrias cruciais para o crescimento inicial do estado. As ferrovias se expandiram para a região juntamente com a invenção do descaroçador de algodão, e a mão de obra proveniente da prática da escravidão também contribuiu para criar o primeiro boom econômico do estado. Transformar o ouro branco em dinheiro consolidou o Texas como o rei do algodão, gerando lucro a curto prazo, mas complicando o caminho do estado para a industrialização a longo prazo. A vantagem comparativa da terra, trabalho e logística tornou os recursos e infraestruturas atraentes para o desenvolvimento de negócios ao seu redor. Isso pode explicar como o estado da estrela solitária era praticamente uma nação soberana por 9 anos antes de se juntar aos Estados Unidos. Conforme a economia se desenvolvia em torno do algodão, outros setores agrícolas como a pecuária, madeira e milho também surgiram. Economias dependentes de recursos acabarão enfrentando grandes desafios se tornarem excessivamente dependentes de uma indústria específica. Seja a extração de ouro, petróleo ou algodão do solo, todos esses setores enfrentam desafios semelhantes. Atualmente, o algodão e o gado são produtos de exportação importantes, mas já não são os principais impulsionadores do crescimento econômico. É por isso que vimos o Texas fazer a transição da sua economia para outros setores industriais, como energia, manufatura avançada e tecnologia. Muitos países e até mesmo outras regiões dos Estados Unidos têm dificuldade em fazer essa transição para longe das economias baseadas em recursos. A experiência do Texas pode nos ensinar muito sobre como fazer essa mudança. No entanto, é importante reconhecer que o Texas tinha algumas vantagens que muitas economias ricas em recursos não têm atualmente.
Uma das maiores vantagens do Texas era a disponibilidade de terra. O uso e a liquidação dela transformaram o recurso em uma espécie de moeda não oficial do Estado. O Estado da Estrela Solitária usou terras para recompensar soldados, promover assentamentos e financiar operações governamentais. Antes que a infraestrutura de transporte fosse uma opção para movimentar as exportações do Estado, o Texas dependia da fronteira aberta e do acesso fácil à terra, criando oportunidades comerciais com o resto do país. O comércio global antes dos anos 1950, e até mesmo o comércio entre regiões nos Estados Unidos, era muito menos intenso do que é hoje. À medida que a produção de alimentos se estabilizou e as indústrias locais surgiram para atender a população, não havia tanta pressão para ser competitivo globalmente. Felizmente, o Estado não ficou parado, pois mais tarde descobriria que investir no comércio global eventualmente recompensaria o Texas com o porto terrestre número 1 e sendo o destino número 1 para realocações de sedes corporativas. As concessões de terras que abriram caminho para o desenvolvimento nos primeiros dias do Texas lançaram as bases para as práticas favoráveis aos negócios do Estado hoje. Com nenhum imposto corporativo e nenhum imposto de renda estadual pessoal, o Texas criou um ambiente competitivo que atraiu empresas para estabelecerem suas sedes ou se realocarem. Isso tudo contribuiu significativamente para o crescimento recorde da população com necessidades domésticas. A migração tem liderado esse caminho nos últimos anos, precisamente por causa do impacto não pessoal do imposto de renda estadual. O estado que mais exporta pessoas e empresas para o Texas é a Califórnia. Quase 53 mil famílias, com uma renda bruta ajustada de mais de 7,2 bilhões de dólares, fizeram essa mudança entre 2020 e 2021, e mais da metade das empresas que relocaram suas sedes estão saindo do estado dourado para o estado da Estrela Solitária. Se essa taxa de crescimento continuar, o Texas está caminhando para ultrapassar a Califórnia em população até 2040. O investimento do Estado no ensino superior, através da criação de 2 sistemas emblemáticos, começou com a primeira Constituição do Texas. Naquela época, os decisores políticos provavelmente não tinham ideia do impacto que isso teria sobre o Estado um século depois. Esse investimento aumentou o domínio do Estado na produção avançada através de parcerias público-privadas com o sistema educacional do Estado, levando-o à sua posição como um dos principais exportadores de tecnologia do país. Então, será que o Texas se tornará a próxima Califórnia? Não, mas poderia ser ainda maior, principalmente por causa da influência da indústria. Seus diversos clústeres industriais tornam a economia do Texas especial em nível estadual, nacional e global. O papel da energia na economia do Texas é ao mesmo tempo um ativo e um passivo. Um dos setores de maior faturamento do estado é também um dos principais produtores de energia eólica nos Estados Unidos. O estado experimentou recordes climáticos que testaram os limites do sistema de rede do estado. O Texas também pode estar associado às indústrias de petróleo, mas o primeiro circuito integrado eletrônico foi construído em Dallas na década de 1950, e o Texas continuou a ser pioneiro em convenções tecnológicas críticas, levando a um maior investimento do legislador do estado em iniciativas que posicionem o estado como o ator dominante na corrida nacional e global pela produção de semicondutores. Ironicamente, a primeira Constituição do Estado proibiu o sistema bancário e tornou a formação de empresas privadas difícil, completamente o oposto das práticas do mercado livre que hoje atraem empresas para se mudarem para lá e empreendedores para iniciarem novos negócios. O fuso horário central do Estado, o acesso à infraestrutura de transporte e o clima de negócios favorável aos impostos são importantes quando se trata de atrair empresas que criam mais empregos para os texanos. A localização central do estado na América do Norte há muito fortaleceu a economia do Texas quando a agricultura, o petróleo e o comércio eram suas principais indústrias. Agora, as empresas e indústrias como a manufatura avançada não apenas se mudam para o estado, mas aumentam seus gastos de investimento, o que estimula mais inovação. O resultado é que o Texas exportou mais semicondutores e componentes eletrônicos do que Califórnia, Arizona e Nova York combinados em 2022.
Os aumentos nos gastos de investimento das empresas são acompanhados por uma resposta política à crise fiscal, com o governo do Texas impulsionando o setor de manufatura avançada através da Lei CHIPS, especialmente em um momento em que as tensões geopolíticas aumentam entre os Estados Unidos e a China sobre Taiwan, o principal fabricante global de semicondutores avançados. Impulsionar o reconhecimento global é importante para uma economia como a do Texas, particularmente no que se refere à movimentação de mercadorias. À medida que o comércio global se intensifica, o Texas está bem posicionado em tecnologia avançada e manufatura para impulsionar as exportações do estado. Como o principal estado exportador nos Estados Unidos nos últimos 21 anos consecutivos, o valor total do comércio do Texas aumentou para 285,6 bilhões de dólares americanos em 2022. À medida que as empresas americanas reduzem sua dependência de fábricas na Ásia e mudam sua fabricação para o México, o Texas está posicionado para continuar crescendo como um ator dominante no comércio internacional. A proximidade do estado com o México é um desafio e uma vantagem, pois o México é o principal destino de exportação e importação do estado. Mas as tensões contínuas na fronteira Estados Unidos-México por conta da crise imigratória complicam as cadeias de abastecimento e criam gargalos que pressionam os próprios fluxos comerciais que contribuem para o crescimento econômico recorde do estado. As tensões econômicas e políticas na fronteira aceleraram a crise, e sem nenhuma ação federal à vista para aliviar a pressão, continua sendo um dos maiores desafios. O comércio internacional é fundamental para a economia, com mais de 1 milhão de empregos apoiados pelas exportações do Texas e mais meio milhão de empregos em empresas estrangeiras do estado. As empresas enfrentam outra crise a nível interno, um mercado de trabalho restringido. Mais da metade dos executivos de empresas texanas relataram em uma pesquisa do Fed de Dallas que a lacuna de competências na força de trabalho do estado é um impedimento à contratação. Apesar de tudo isso, o emprego cresce, em média, 2 vezes mais rápido no Texas em comparação com o resto do país, devido à imigração líquida consistente e sustentada de outros estados e do exterior. Texas tem um PIB estimado entre 2,3 e 2,4 trilhões de dólares americanos, o que o torna comparável à 8ª maior economia nacional do mundo, se fosse considerado como seu próprio país. Tomando essas estimativas do PIB e distribuindo-as pela população de 30,3 milhões de pessoas do Texas, isso significa que o estado tem um PIB per capita de cerca de 79.207 dólares, superando a Noruega e ficando atrás apenas de Suíça e Luxemburgo. O crescimento tem sido forte e consistente, apenas diminuindo durante a recessão global de 2008 e os bloqueios globais de 2020. O Texas também manteve uma taxa de crescimento acima da média dos Estados Unidos, superando a maioria das economias avançadas. Quando o Texas é o assunto, não podemos deixar de lado a riqueza de recursos naturais desse lugar, sendo o maior produtor de petróleo, gás natural e derivados, possuindo as maiores reservas destes recursos naturais do país. Para fechar, o Texas é simplesmente o maior produtor agrícola e da pecuária americana, tendo uma ampla variedade de terras agrícolas e climas, o que permite a produção de uma grande variedade de culturas e criação de gado. O Texas é especialmente conhecido por sua produção de carne bovina, algodão, trigo, milho, frutas cítricas e produtos lácteos. Enfim, a estabilidade e a confiança são fatores que ajudam por fazer parte da maior e mais influente economia do mundo. Ajuda porque o Texas usa a moeda de reserva global, tem um enorme mercado interno para seus produtos e conta com o apoio do governo federal dos Estados Unidos em caso de problemas, e com a decadência do estado da Califórnia com altos impostos e políticas ineficazes, colabora ainda mais para a ascensão do Texas. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve e deixe seu like. Vou ficando por aqui.